feliz, alegre, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na presença dEle, essa honra, esse privilégio de poder desfrutar da presença do Pai, de poder aprender mais na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra que está muito viva dentro dessa igreja, né? A gente tem trabalhado aí, creio que, se eu não estiver enganado, nos últimos 6 meses, muito a respeito de oração, muito a respeito de sermos uma igreja intercessora, sermos uma igreja que ora, porque nós sabemos que a oração é a chave que abre qualquer porta, né? Você quer abrir uma porta de Deus na sua vida, você tem que orar, não tem outro caminho, né? O caminho é orar, o caminho é ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com Deus. E durante essa ministração, nós vamos ver aqui como que o Senhor faz e o que o Senhor realiza através de um homem, através de uma mulher de oração, através de uma igreja de oração. Nós tínhamos aqui a nossa irmã, Dona Eunice, né, que estava aí na coordenação da oração, e aí ela teve que se desligar da igreja por um motivo particular, né, por uma idade mais avançada, de não poder conseguir estar conosco aqui, né, pela distância também. E eu creio que Deus vai estar levantando um homem, uma mulher de oração para estar liderando esse ministério tão importante aqui dentro da igreja, né? E é um ministério que automaticamente, na minha opinião, ele carrega todos os outros ministérios, né? Porque todos os outros ministérios precisam de oração, como a igreja toda precisa de oração. Então, eu e o pastor Raimundo, nós estamos aí coordenando esse ministério, mas o que nós desejamos é que tenha um homem ou uma mulher de Deus para estar à frente desse ministério, porque é um ministério muito importante aqui para a igreja, né? A gente acaba estando em vários locais ao mesmo tempo, justamente também por causa da gente estar coordenando a igreja, mas o nosso desejo é ter pessoas, né, específicas para cada ministério dentro dessa igreja, né? E assim a gente conseguir trabalhar com harmonia dentro dessa igreja. Então, nosso pastor já está aí treinando, né, ministério de louvor, todos os ministérios aqui da igreja, antes de assumir, serão treinados, serão capacitados, né? Mesmo que a pessoa já tenha uma capacitação, ela vai ser capacitada de acordo com a doutrina da igreja Palavra Viva, né? Então, precisa de todo esse processo. E na oração será a mesma coisa. Sexta-feira, por exemplo, nós estaremos lá na torre de oração com o nosso pastor José Ramos, né, com muita humildade, muito amor, nos deu esse privilégio, né, de poder estar ali orando, né? Nós temos a nossa chave para estar orando ali com todo conforto, né, estar adorando ao Senhor. Na próxima sexta-feira nós estaremos lá de 8h30 até a meia-noite. Então será uma noite de muito louvor, muita adoração, muita oração ao Senhor ali. Irmãos, para nós entrar na pregação, né, tudo que eu falei tem a ver com o que eu vou pregar aqui nessa noite. Lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, né, nós vamos ver aqui nesse texto que nós vamos ler, né, ali Jerusalém, Israel ali vivendo várias abominações que o Senhor ali via ali diante desse povo, né, um povo ali incrédulo, um povo ali que adorava vários deuses, um povo ali que não queria nenhum compromisso com Deus. Deus até chamou esse povo de escória, né? O que é escória? Escória não presta para nada, né? Só para aterrar mesmo, né? Então, esse povo afastou do Senhor, e aqui nesse texto, no versículo 30, Deus fala isso ali para Ezequiel. Aí nós vamos ler o texto aqui para nós entendermos o que eu quero falar com vocês, com os irmãos, nessa noite. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse.
mas a ninguém achei. Meus irmãos, o Senhor procura pessoas de oração, pessoas que, pode sentar, pessoa que esteja na brecha para que Ele possa, através dessa pessoa que está na brecha, né, fazer a sua obra na nossa vida. Senhor, obrigado por essa palavra lida. Fala conosco nessa noite. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, porque eu não tenho sabedoria alguma, mas eu sei que o Senhor tem toda a sabedoria. Eu sei que o Senhor é que fala aos nossos corações. Eu sei que tudo vem do Senhor e é tudo para o Senhor. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor procura uma pessoa que esteja na brecha, né? O Senhor todos os dias procura alguém que esteja na brecha, alguém que seja um homem, que seja uma mulher de oração, que esteja ali buscando ao Senhor, que esteja ali com intimidade mesmo na presença do Senhor. E quando o Senhor encontra essa pessoa que esteja na brecha, o Senhor usa essa pessoa e através dela o Senhor opera o seu milagre. Meus irmãos, muitas coisas nessa terra, nessa vida, neste país, neste mundo que nós vivemos, ela não é destruída justamente porque existem homens e mulheres de oração. Existem homens e mulheres que se colocam na brecha e busquem ao Senhor em favor da nação. Todos os atos libertadores de Deus na história são feitos em resposta de oração. Porque alguém estava ali na brecha, orando ao Senhor. Acontecia porque havia ali homens e mulheres orando, buscando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, trazendo para a nossa prática, para a nossa vida. Você quer ver algo extraordinário acontecer na sua vida, acontecer na sua casa, acontecer na sua família? Seja um homem, seja uma mulher de oração. Coloque na brecha, esteja na brecha, esteja tapando os buracos, como o texto aqui diz, esteja tapando as brechas mesmo, para que o inimigo não venha entrar, para que o inimigo não venha tentar destruir o teu ministério, tentar destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar tentando resolver com suas próprias forças, vai para o joelho, vai orar, vai buscar a Deus, vai adorar a Deus, porque eu tenho certeza que se você se colocar na brecha, o Senhor mudará a história da sua vida, a história da sua casa, a história da sua família. Aqui nesse texto que nós lemos, Deus ali buscando alguém que estivesse na brecha, alguém que estivesse em oração, alguém que se colocasse em oração, se colocasse de joelho, se colocasse na presença do Senhor, que não se contaminasse como o povo aqui se contaminou. O povo se afastou do Senhor, se afastou da presença do Senhor. E quando nós nos afastamos da presença do Senhor, vem a ira de Deus sobre a nossa vida. As pessoas hoje falam que muito nem amor, né? Deus é amor, Jesus é amor. Ah, Jesus não vai fazer isso, Jesus não vai fazer aquilo, porque Ele é amor. E se Ele é amor, Ele não vai fazer isso. Meus irmãos, Ele é amor. Mas Ele também é justiça e Ele é juízo. E o amor dEle, uma hora, vai se transformar em juízo sobre as nossas vidas. Então, é por isso que o crente não vive pecando. Porque a palavra diz que quem vive pecando é o diabo. Pecado é um acidente na nossa vida. Nós não podemos viver pecando. Meus irmãos, e esse povo aqui, eles passaram a gostar do pecado. Eles passaram a gostar da iniquidade, a gostar das coisas que não agradavam ao Senhor. Cheio de violência. E Deus, Ele fala conosco todo momento. Procure cada dia mais a se colocar na brecha, a se colocar diante de mim com amor, com temor, com tremor mesmo diante de mim. E nós precisamos ser esses intercessores. É por isso que a igreja, a Palavra Viva, precisa ser uma igreja que ora, uma igreja que se coloca de joelho em favor do seu povo. Porque, meus irmãos, os milagres só vão acontecer dentro da igreja, no meio do povo, se a igreja for uma igreja de oração. Se esse púlpito for um púlpito de oração. Podemos aqui ter
boas palavras, boas pregações, louvores abençoados, pessoas abençoadas aqui à frente, fazendo a obra, aí, sentado, pessoas de oração, pessoas que ali, que muitas vezes você não sabe, mas no quartinho, tem um quartinho de oração, e você for lá, você vê o buraco lá, a marca dos joelhos que está ali orando, intercedendo pela igreja, intercedendo pela liderança. Sabe quando que a igreja tem uma liderança forte? Quando tem irmãos, pessoas de Deus, aí que senta na cadeira, que muitas vezes a pessoa não dá nada, mas está lá no quarto orando pela liderança da igreja, orando em favor dos líderes da igreja, para que o Senhor possa sustentar. Então ali, meus irmãos, não havia alguém que pudesse interceder, o Senhor não encontrou ali ninguém que estivesse na brecha, para que o Senhor desistisse ali de destruir Israel e começar outra nação. E nós vemos aqui várias situações que o Senhor não destruiu por causa de alguém que se colocou na brecha e começou a orar, começou a buscar Deus em favor do povo. Quando nós pegamos o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 31 e 32, diz assim, olha, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Quando Moisés ali subiu, juntamente com Josué, né, Josué ficou no meio ali do caminho, mas Moisés ali subiu, né, ao monte para ali escrever as tábuas, né, dos 10 mandamentos, dos mandamentos do Senhor. E ali o povo Moisés ficou 40 dias afastado ali do povo, o povo já achou que Deus não estava com eles mais, e ali eles resolveram fazer deuses, né, de ouro ali para eles, né, e ali, isso, meus irmãos, tem uma coisa que aplaca a ira de Deus, é você fazer outro Deus. Deus não permite que você adore outro Deus a não ser Ele. A adoração, o louvor, é só para Ele. O pastor falou aqui sobre Lúcifer, né, que queria ser adorado no lugar de Deus. Deus não permite que a sua glória, a sua adoração seja para outro. Ele é o único digno de louvor e adoração. Nós não viemos na igreja para adorar homens, nós viemos na igreja para adorar a Deus. Né? Quando nós entramos por essa porta, e porta é que nós adoremos a Deus. Né? E a palavra dele diz, né? Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que estejam com o coração entregue mesmo, adorando, louvando, exaltando o teu santo nome. Então ele fez ali para si Deus de ouro. No versículo 32, agora pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me deste livro, do teu livro, que tem escrito. Né, Moisés ali falando com Deus, né, que perdoa o pecado daquele povo, tanto que Deus ali, né, através da oração de Moisés, Deus aplacou a ira ali, que na destruição daquele povo ali, né, Moisés ali pedindo para Deus perdoar os pecados, e Moisés ali pediu o povo para fazer uma escolha, ou vocês escolhem Deus, ou vocês escolhem esse bezerro de ouro, ou você escolhe esses deuses aí que vocês estão escolhendo aí. Então, se você é de Deus, se você quer adorar a Deus, se você crê na provisão de Deus, então você vem para o lado de Deus. Se você não crê, você fica aí onde você está mesmo. Né? Então, ali vieram muitos ali, né, para a presença do Senhor, crendo ali na provisão do Senhor, e outros não vieram. Outros quiseram adorar os seus próprios deuses ali, né, a Deus que eles podiam ver ali como bezerro de ouro, e tudo que aconteceu ali naquela idolatria, né, e o Senhor ali destruiu, né, todos ali foram mortos, justamente para não contaminar o povo, porque eles queriam adorar o seu próprio Deus. Né? Então, meus irmãos, nós precisamos, né, estar diante de Deus em verdade. Nós não podemos estar diante de Deus com um coração que não seja sincero. Né? Deus olha, Deus ama, Deus agrada de um coração sincero. A nossa libertação do pecado é devido à morte de Jesus ali naquela cruz do Calvário e à intercessão de Jesus. Né? A palavra diz que o Senhor, né, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? O Senhor geme ali, orando, intercedendo por nós, quando nós fazemos algo de errado, quando nós cometemos um pecado ali, né? Quando nós nos afastamos muitas vezes da vontade do Senhor, do querer do Senhor, do desejo do Senhor, o Senhor está ali orando, o Senhor está intercedendo
diante de Deus ali, porque ele é o nosso intercessor, né? Ele é o caminho, ele é o nosso caminho, que nós podemos chegar a Deus somente através dele, não tem outro caminho. Então Jesus ali intercede por nós, ele não só morreu, mas como intercede por nós todos os momentos. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, né, Jesus ali, ele é aquele que intercede por nós, né? Quando nós nos aproximamos de Deus através de Jesus. E ainda no livro de Romanos, estou sendo fiel aqui na leitura, meus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Né? Quando nós vemos assim, e nós temos isso no nosso coração, de saber que tem alguém que intercede por nós. Tem alguém, irmã Bevimar, que intercede pelas suas causas, né? Pela vida do pastor Raimundo, de cada um dos irmãos que está aqui, né? Quando você está intercedendo, você está no seu quarto, você está de manhã, você está orando, você está intercedendo, tem alguém junto com você intercedendo pela sua vida. Não é muito gostoso a gente saber isso, que entender essa profundidade da nossa vida, né? A nossa oração nunca é em vão, meus irmãos. Cada momento de intimidade que você tenha com Deus, você não está sozinho. A oração é o seu termômetro. A oração, ela mede a sua intimidade com Deus. Orar é buscar ter intimidade com Deus. Não tem outra forma de você ter intimidade com Deus a não ser pela oração. A não ser quando você está ali diante de Deus, conversando com Deus, falando com Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e colocando a sua vida nas mãos dEle. É interessante que quando nós buscamos ou pensamos em avivamento, em grandes avivamentos, todos os grandes avivamentos que nós vemos, meus irmãos, de grandes homens, mulheres de Deus, eles estiveram em oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem joelhos no chão. Se essa igreja quer viver um tempo novo, se ela quer viver um tempo de avivamento, um tempo de explosão do Espírito Santo dentro dessa igreja, essa igreja tem que ser uma igreja que coloca os joelhos no chão. Avivamento sem oração não existe, meus irmãos. Quando nós somos intercessores, participamos do ministério sublime do Senhor Jesus, o melhor, o maior e o mais eficaz dos intercessores. O avivamento, ele precede a oração. O avivamento, ele vem através da oração. A oração intercessora não é apenas um privilégio, mas é sobretudo um dever, uma obrigação de todo cristão, de todos nós. Isso é uma obrigação de nós orarmos ao Senhor, de nós colocarmos os nossos joelhos no chão. A coisa mais gostosa é você colocar o seu joelho, é você orar ao Senhor, você falar com o Senhor, com o seu melhor amigo, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu Senhor, com aquele que é tudo em nós, na nossa vida, com aquele que é tudo para nós, com aquele que nós, no momento ali que você está orando, você está com intimidade com Deus, você pode falar todas as coisas, não ter vergonha de falar com o Senhor, o seu sentimento, aquilo que está realmente no seu coração.
Oração é momento de você falar com Deus, é momento de você falar com Jesus, é momento de você colocar ali todas as suas emoções, todos os seus pensamentos ali ao Senhor, sabendo que Ele não vai te julgar. Quantas vezes nós vemos as pessoas falando das suas intimidades em vários locais, principalmente na internet. Acontece algo na sua vida, vai lá na internet e publica. Acontece outra coisa, vai lá na internet e publica. Fala com Jesus. A internet não pode resolver a sua vida. A internet não pode interceder por você. Mas se você falar com Deus, se você falar com Jesus, eu tenho certeza que Ele é o seu maior intercessor. Meus irmãos, deixar de orar é um pecado não só contra Deus, mas principalmente contra Ele, pois agrada a Deus agir por meio da oração. Quantas vezes a pessoa quer que Deus faça algo na sua vida, mas não dobra os seus joelhos, não ora, não tira nem um minuto por dia, em oração já levanta naquela correria, já acorda, já faz uma coisa, faz outra, na hora que olha o dia já passou, não tirou um momento de intimidade com Deus, não tirou um momento de oração com o Senhor, não tirou um momento para ler a palavra do Senhor. Sabe por que eu falo isso com você? Já aconteceu algumas vezes comigo. Talvez já aconteceu com você também. Sem orar eu não levanto, porque eu não saio da cama. Então eu já estou na cama, já ajoelho na cama e já estou orando. Então esse aí eu não esqueço. De orar eu não esqueço. Mas se aparecer uma outra coisa, ali de repente, e ali, aí eu vou fazer aquela coisa, e ali daqui a pouco, no que eu olho, rapaz, eu não li a Bíblia. E aí? Aí eu vou ter que ler. Ou às vezes a minha esposa mesmo, já algumas vezes, já me lembrou, eu não vi você fazendo seu devocional hoje, você já orou? Ou melhor dizendo, né, você já leu, porque orar e eu já não saio da cama sem orar. Você já leu a Bíblia hoje? Meus irmãos, é isso que acontece. Nós não podemos deixar nada roubar o nosso tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra. Quando nós oramos, nós unimos a fraqueza humana à onipotência de Deus. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo resolver esse problema aqui, eu não consigo resolver aquele problema ali. Mas você não pode esquecer jamais que você serve um Deus que é onipotente. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que o seu Deus, ele tem todo o poder. Ele move montanhas, se preciso for, para que você possa seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Às vezes você vê algo improvável, coloque-se de joelhos diante do Senhor. Cuidado de Deus, que Deus tem conosco. Né? Algo que aconteceu com a nossa irmã Bevimar contou que se é o cuidado de Deus, não acontecer nada mais grave. É Deus cuidando, é Deus protegendo. Sabe por quê? Porque você é blindada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não só está ao seu lado, como ele habita em você, está dentro de você. E sabe que... Pois é, olha que livramento que Deus te deu. É o Senhor cuidando, meus irmãos. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem todo carinho, todo amor. Né? E Ele diz, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Ele manda nós cuidar do templo do Espírito Santo. Porque Ele é aquele que primeiro cuida. E Ele é aquele que primeiro nos protege, nos livra de todo mal. O texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 5, mostra que as orações conectam o altar da terra com o trono do céu e une a fraqueza humana à onipotência de Deus. Abre comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Ó,
Pode. Não, só daí. Amém. Olha o que a oração faz. Olha o que a oração faz. Tem gente que fala assim: ah, mas eu vou ler a Bíblia, porque eu lendo a Bíblia, né, eu vou abrir as portas. Meus irmãos, ler a Bíblia abre porta, mas você tem que orar. Não é uma coisa isolada, né? São as coisas juntas. Você tem que orar e ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e orar. Essas coisas têm que estar conectadas, né? Essas coisas têm que andar juntas para que Deus possa operar através através da minha vida. Meus irmãos, a oração é um poderoso meio de mudança. Se quer que algo mude a sua vida, seja uma pessoa que ora. Ninguém é o mesmo depois de começar a orar. Essa igreja já mudou totalmente depois que essa igreja começou a se colocar de joelho, começou a chegar meia hora para orar. Na hora que o culto começa, o culto já está todo conectado em espírito. Deus já começa a operar o seu milagre através das orações, através da nossa vida. A oração transforma o nosso coração. A oração é aquela que muda as circunstâncias. A oração é aquela que muda as coisas à nossa volta, ao nosso redor. Quando você vê algo mudando, você vê as coisas mudando à sua volta, na sua casa, na sua família, é porque você está orando, é porque tem pessoas orando pela sua casa, orando pela sua família. A oração, ela move montanhas. Orar é invadir o impossível. Quando você vê algo impossível diante de você, ore e invada o impossível. Invada aquilo que aos seus olhos está muito distante. Muitas vezes aos seus olhos é improvável, mas você serve um Deus que torna as coisas prováveis. Meus irmãos, se tem propósito, você pode saber que Deus realizará esse propósito. O nosso Deus, ele é especialista em resolver coisas impossíveis. Meus irmãos, é triunfar com Deus, orar em triunfar com Deus e com os homens. É você estar em um alicerce forte. É você estar forte diante das situações. É você entrar no reino da fé, pisar no solo dos prodígios. É viver na dimensão das maravilhas divinas. Quando nós oramos, o céu se move. Através da nossa oração, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Por que você acha, meus irmãos, esse país nosso podia estar muito pior do que nós estamos vendo aí, coisas estarrecedoras, coisas assim, assustadoras diante dos nossos olhos. Mas isso não está pior porque nós temos igrejas que oram, nós temos intercessores aqui, do povo ali do Egito, né? Diante ali daquela escravidão, né? Mais de 400 anos de escravidão, né? Tanto sofrimento, crianças, tudo ali, mulheres sofriam tanto ali, né? Nessa escravidão ali, diante do Egito. E eles ali resolveram, precisamos mudar essa situação, que nós não aguentamos mais. Aí o que eles fizeram? Se colocaram de joelho, intercederam. E Deus ouviu a oração, ouviu o clamor ali daquele povo. Muitos ali
podiam pensar que não tinha jeito mais. Depois de mais de 400 anos de escravidão, não tem mais condição. Vamos morrer aqui nessa escravidão. E Deus ali envia um libertador ali para o povo, né? Envia ali Moisés, grande homem de Deus ali para libertar o povo. Meus irmãos, quando você ora, quando você se coloca na brecha em favor dos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, igreja, e muitas vezes, né, em várias situações que o próprio Senhor diz, né, para nós orar para os nossos inimigos, algo acontece de maravilhoso, né? Deus transforma a nossa casa, Deus transforma a nossa família, Deus age em favor dos nossos. Tem algo acontecendo na sua casa, na sua família, né, que precisa ali de uma restauração, de uma cura, de uma transformação? Ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelo seu pai, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua parentela. Coloque todos na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa agir em favor da sua casa. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Deus olha do céu para a terra e procura verdadeiros adoradores, intercessores, pessoas com os corações rasgados, partidos, quebrantados, lágrimas descendo aos olhos, em oração, em busca verdadeira da presença do Senhor. Todas as vezes na história da Bíblia que nós lemos, todos os livros que nós lemos, todo acompanhamento que nós temos aqui da Bíblia, todo conhecimento dessa palavra que nós temos, tanto no Velho como no Novo Testamento, todas as vezes que Deus operou milagre, Ele operou através de oração. Antes tinha alguém orando, alguém com temor mesmo do Senhor, a presença do Senhor. Todas as vezes que Deus olhou para a terra e viu uma pessoa ali, né, com temor mesmo da tua presença, Deus foi aquele que operou milagres. E Ele continuará, porque a palavra dele é fiel, continuará operando milagres. Meus irmãos, devemos nos colocar na brecha, como Abraão orou por Sodoma, como John Knox intercedeu pela Escócia. John Knox em português significa João Canox, né, que viveu ali entre 1514 a 1572, né, foi um ministro, teólogo, escritor escocês, que liderou a reforma protestante na Escócia, um grande homem de Deus, pregador da palavra, evangelista, um homem que arrastou multidões, um homem que pregava a palavra, e era também principalmente um homem que se colocava de joelho em favor do povo. Ele também foi um grande teólogo, um grande escritor, né, da sua época. O profeta Samuel chegou a dizer, lá no livro de 1 Samuel 12, 23, né, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Meus irmãos, a oração ela é eficaz para abençoar a vida das pessoas. A oração ela é muito eficaz na nossa vida, né? Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor é aquele que opera milagre na nossa vida. Você precisa de um milagre? Tem algo que precisa ser transformado na sua vida, na sua casa, na sua família? Todos nós precisamos de milagre. Nós estarmos aqui nessa noite é um milagre. Quantos muitas vezes gostariam de estar, seja aqui ou seja em outro local, e não teve essa oportunidade? Mas nós hoje temos essa oportunidade de estar diante de Deus. Precisamos ter um coração que agrada a Deus. Precisamos buscar isso na nossa vida, essa essência na nossa vida.
Você já intercedeu por alguém hoje? Você já orou por alguém hoje? Você já orou pela vida de alguém hoje? Que você sabe que precisava de uma oração? Ou talvez você nem sabe, mas você colocou essa pessoa na presença do Senhor? Saiba que a sua oração, ela tem eficácia. A sua oração, ela é eficaz. Você já orou pelo seu cônjuge hoje? Pelos seus filhos? Pelos seus amigos? Pela sua igreja? Se você não fez, faça. Ainda há tempo. O dia ainda não findou. Mas você pode fazer isso. Hoje. Neste momento. Sabe, meus irmãos? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. Não tenta fazer, não. Porque você é fraco. Eu sou fraco. Com a nossa própria força nós não conseguimos. Porque a nossa luta, meus irmãos, não é contra algo físico. Né? Nós não estamos aqui em cabo de guerra. Nós não estamos lutando uns contra os outros. Mas a Bíblia diz, né? A nossa luta é contra o nosso inimigo, que age aí nas regiões celestiais, né? Contra as potestades, né? Os dominadores deste mundo. Precisamos estar juntos, de braços dados, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Precisamos estar em oração, precisamos se colocar e nos colocar no nosso quarto e lembrar de cada vida que congrega com você dentro dessa igreja. Ou outras pessoas que nem congregam, mas é do seu meio de convívio. Esteja sempre orando por essas pessoas. Esteja sempre orando pelo seu marido, orando pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela sua igreja. Muitas vezes nós vemos famílias destruídas, meus irmãos, porque faltou oração, faltou joelhos no chão. Se você quer ter vida abençoada, família abençoada, casa abençoada, se coloque de joelho. Seja sempre em oração. O Senhor sempre olhará para mim e para você, procurando esse coração sedento, esse coração que se coloca de joelho, que se coloca diante dele, que é totalmente dependente dele. Porque todas as vezes que nós saímos dessa dependência, os caminhos que nós vamos seguir não serão abençoados. Só tem caminho abençoado, vida abençoada, aquele que se coloca, aquele que coloca a sua vida por completo na presença do Senhor. Muitas vezes, pastor, a pessoa pensa que oração é você ficar meia hora no quarto, 1 hora no quarto orando, 2 horas, 5 horas, 10 horas orando. Muitas vezes você vai realizar algo. Quando você vai realizar aquele algo ali, você só fala com Deus assim: Senhor, eu preciso realizar algo, eu coloco nas tuas mãos, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa estar comigo, que o Senhor possa, Senhor, me fortalecer, que o Senhor possa guiar os meus passos e me ajudar nessa missão, se assim for a tua vontade e o teu querer. Não gastei aqui, acho que nem 15 segundos. Já coloquei nas mãos do Senhor. E o Senhor já viu a sua dependência, a sua caminhada com Ele. Oração é você estar dentro do seu carro, no seu trabalho. Oração é você fazer, muitas vezes, como eu já viajei, com lágrimas dos olhos, orando e cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. O Senhor sempre olhará para nós com esse olhar. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem, diante dessa palavra, se você ainda não orou, faça isso agora. Eu quero orar com você, eu quero orar por você neste momento. Vamos interceder, vamos colocar, as nossas vidas na presença do Senhor mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, por este culto, por este momento, pela nossa família. Se coloque de pé neste momento. Curve